A humanidade chegou a um ponto sem volta. Violência em toda parte. Corrupção total. Pensamentos continuamente maus. Então acontece algo impensável. Deus olha para a terra e decide apagá-la. Não uma cidade, não um povo, o mundo inteiro. O que leva o Criador a decretar o fim da própria criação? Gênesis 6 descreve um cenário devastador. A maldade do homem se multiplicara. Todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. Não era um erro ocasional. Era constante. Era coletivo. Era interno. A terra estava cheia de violência. Cheia. A palavra transmite saturação. Como se não houvesse espaço para mais maldade. Não restavam bolsões de estabilidade. O colapso era estrutural. Mas a narrativa ainda aprofunda. A deterioração começou cedo. Caim mata Abel. O primeiro assassinato. O primeiro sangue derramado. Depois surge Lameque. Ele declara vingança ampliada. Não apenas justiça, retaliação multiplicada. A violência deixa de ser exceção. Torna-se identidade. Cidades são construídas, instrumentos são criados, rebanhos são organizados. A civilização avança, mas o texto nunca associa esse progresso à transformação moral. Pelo contrário, em Gênesis 6 surge uma declaração que antecede o colapso final. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. O texto é direto. Não explica além disso, mas conecta esse episódio ao aumento da corrupção. Logo depois, surge outra afirmação impactante. Naqueles dias, havia gigantes na terra. Homens poderosos, renomados. Força, influência, prestígio. Mas nada disso freia a decadência. E então, a descrição atinge o ponto máximo. O Senhor viu que a maldade do homem era grande. Viu. Nada estava oculto. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Essa frase revela a ruptura. A criação, antes declarada muito boa, agora está moralmente arruinada. O texto usa novamente uma palavra decisiva. A terra estava corrompida. Corrompida significa destruída internamente, estragada por dentro. E acrescenta: estava cheia de violência. Violência não pontual, violência dominante. Toda a carne havia corrompido o seu caminho. Toda. Isso inclui líderes, famílias, estruturas sociais. Não restava referência moral coletiva. O mundo continuava funcionando. As pessoas comiam, casavam-se, planejavam, mas espiritualmente estava em colapso. Então vem a sentença: o fim de toda a carne é chegado perante mim. É o anúncio do juízo. Um dilúvio, águas sobre a terra, destruição abrangente. Não foi reação impulsiva, foi consequência de degradação contínua. Mas em meio à corrupção total, surge uma exceção. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Um contraste absoluto. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Entre seus contemporâneos. Isso revela o ambiente. Integridade era raridade. Fidelidade era exceção. Um homem se destaca porque o resto já havia cedido. E então começa a preparação da arca. Enquanto o mundo ignora o alerta, a construção avança, silenciosamente, gradualmente, até que chega o dia. Quando as águas começaram a subir, não foi o início da história, foi o fim de um processo longo. A chuva apenas revelou o que já estava decidido. Séculos depois, Jesus relembra esse período, assim como foi nos dias de Noé. Rotina normal, aparente estabilidade, indiferença. O mundo antes do dilúvio não parecia à beira do fim, mas estava corroído por dentro. A história não é apenas sobre água,
é sobre decadência ignorada, sobre uma geração que perdeu completamente a percepção do limite. A pergunta permanece ecoando: quando o mal se torna padrão, quem ainda persegue? E mais importante, quantos sinais são ignorados antes de que o ponto sem volta seja alcançado? Se essa narrativa revela algo, é que o colapso começa invisível e só depois se torna irreversível.